Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, é com muito temor e tremor que eu quero, com os irmãos, meditar na santa palavra de Deus. Deus está neste lugar. Nós vamos abrir as nossas Bíblias na segunda epístola de Paulo a Timóteo. Segunda epístola de Paulo a Timóteo. No capítulo 2, nós vamos ler os versículos 6 e 7, que nos diz assim: o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Amém. O Senhor nos dará entendimento em tudo. Meus amados irmãos, nós temos, desde o início deste ano, meditado em a grande colheita, que foi um tema e um trabalho que o Senhor nos deu para este ano de 2015. E esta é a 8ª mensagem desta série. E eu quero encorajar a você, se porventura não se lembra das outras 7 mensagens, eu quero encorajar você a acessar o nosso site, ouvir as mensagens anteriores, que são mensagens importantes para que nós entendamos algo que Deus quer entregar para nós. Esta mensagem tem como título: Colhendo os primeiros frutos. Você trabalha com afinco, prepara a terra, tira os pedregulhos, os espinhos, planta a semente, rega com água, cuida daquela semente, fica olhando, fica esperando, comemora a germinação, o crescimento daquela plantinha, comemora a primeira flor e chega os primeiros frutos, que é uma visão maravilhosa, que é uma visão gloriosa. E quando este fruto está pronto para a colheita, a Bíblia diz que esse fruto, ele não será roubado, ele não será furtado, ele não será frustrado, mas aquele agricultor que trabalhou arduamente, a esse agricultor é assegurado o direito de participar dos primeiros frutos da colheita. É uma primazia garantida pela palavra de Deus. Nós vamos rememorar algo das pregações anteriores para que possamos entender um pouco mais. O primeiro ponto é que todos têm a promessa e a oportunidade para participar de uma grande colheita espiritual.
Deus diz na profecia de Amós, capítulo 8, versículo 11, que ele enviaria fome e sede sobre a terra. Não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. O mundo tem fome de Deus, porque Deus tem enviado sobre todas as pessoas, sobre todas as nações da terra, fome e sede de ouvir a palavra do Senhor. As pessoas andam de um lado para outro, com um buraco no coração e na alma, e muitos não sabem identificar a origem daquela ansiedade, que não é outra senão ouvir as palavras do Senhor. Porque Deus disse: eu enviarei fome e sede sobre a terra. E literalmente, nós estamos vivendo esses dias de fome e sede de ouvir as palavras do Senhor. E a profecia continua dizendo que as pessoas correriam de um lado para outro, que as pessoas fariam muitas viagens, buscando preencher aquele vazio, mas não achariam, porque aquele vazio só pode ser preenchido com a palavra do Senhor. E nesse cenário, nós temos uma tarefa a desempenhar. E o nosso papel é ir ao campo, que já estão aos campos, que já estão brancos para a ceifa, e colher almas para o reino de Deus. E nós aprendemos que, embora esse convite seja um convite plenário, somente aqueles que estiverem qualificados é que poderão entrar nos campos que já estão brancos e estão disponíveis para a colheita. E o Espírito Santo, irmãos, e a igreja estão trabalhando incessantemente para que cada crente seja qualificado, seja plenamente preparado para participar dessa grande colheita na qualidade de ceifeiro, mesmo que seja um ceifeiro da última hora. Então, essa grande colheita, ela está acontecendo, e você não pode ficar fora. Nós não podemos ficar fora. Nós não podemos ser apenas espectadores. Nós precisamos ser partícipes, ativos na grande colheita, como ceifeiros. E se nós adentrarmos a este campo, ou a esses campos que estão brancos para a ceifa, nós já aprendemos que duas coisas vão inevitavelmente acontecer. Primeira, nós receberemos o salário recompensa já nesta vida. E segunda, nós colheremos fruto para a vida eterna. Palavras textuais de Jesus em João capítulo 4, versículo 36, quando ele disse: aquele que colhe já recebe o seu salário, primeiro. Segundo, colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Então, esta grande colheita, ela se desenvolve em duas dimensões. Primeiro, nesta vida, quando o partícipe da grande colheita recebe o salário recompensa que já está estipulado pela palavra para cada ceifeiro, na proporção de 100 por 1, 60 por 1 e 30 por 1. E na segunda dimensão, a grande colheita aponta para a vida eterna. Ao participar da grande colheita, nós colhemos frutos para a vida eterna. E para ambas as situações,
A palavra de Jesus Cristo é a mesma. É a palavra de Apocalipse, capítulo 22 e versículo 12, que diz: eis que cedo venho. Ou seja, eu tenho pressa. Para os discípulos, Jesus disse: vocês estão falando que ainda tem 4 meses. Vocês estão falando que ainda tem um período de espera. Mas o tempo é agora. Levantem os vossos olhos e vejam os campos, porque já estão prontos para a colheita. E no Apocalipse 22, 12, ele diz: e eis que cedo venho, ou seja, eu tenho pressa, eu venho já, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. E nós aprendemos também, irmãos, que a promessa dessa colheita é uma promessa tríplice. Nós vamos colher o que nós já plantamos e ainda não colhemos. É algo que nós plantamos anteriormente. Porém, o tempo passou, o tempo está passando, e nós ainda não vimos o resultado da nossa semeadura. Nós ainda não vimos o fruto. E nestas mensagens, o Espírito Santo nos tem falado e nos tem dado as instruções e as ferramentas para que nós possamos adentrar aos campos. Porque a colheita acontece agora. E nós podemos colher o que nós plantamos e ainda não colhemos. Colher o que já plantamos e ainda não colhemos. Segundo, vamos colher o que outros plantaram. É algo inusitado, irmãos, e que deve ser entendido no Espírito, pela revelação do Espírito Santo e da palavra de Deus. Existem coisas que são coisas espirituais e que não é possível entendê-las senão no Espírito. Elas podem emigrar do Espírito para o intelecto, mas elas só podem ser entendidas no Espírito e pelo Espírito Santo, pela revelação do Espírito Santo. E esta é uma delas: colher o que outros plantaram. Não é uma ideia fácil de processar dentro daquilo que nós conhecemos como ética, dentro daquilo que nós conhecemos como lei da semeadura. Não é uma ideia fácil de se processar apenas pelo raciocínio intelectual. Mas Jesus, em João capítulo 4, versículo 38, ele está falando: eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo, e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. E Jesus falou, na continuação, que é o versículo 37, que aqui se sobressai a realidade do ditado que diz: um é quem semeia e outro quem colhe. Mas nós temos uma terceira promessa, que é colher o que nós plantarmos. E é nesta promessa que eu quero adentrar com os irmãos, porque é exatamente aqui que está o nosso texto de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 6, que diz: o lavrador que trabalha, o agricultor que trabalha arduamente, deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. O texto está falando, irmãos, de um atributo do agricultor.
Não são todos os agricultores. Não são todos os que semearam. É uma coisa triste de dizer, mas alguns vão semear e não vão colher. E outros, como nós falamos anteriormente, vão entrar no trabalho desses que semearam e não colheram. Mas aqui a palavra de Deus está dizendo que esse lavrador, que trabalhou duramente, que trabalhou arduamente, esse lavrador, ele goza de primazia sobre qualquer outro ceifeiro. E ele será o primeiro a participar dos frutos da colheita. O apóstolo está dizendo que apenas esse agricultor, que pacientemente perseverou no seu trabalho, esse agricultor é que vai desfrutar dos primeiros frutos da colheita. Podemos entender que outro agricultor, que também semeou, mas que depois se tornou impaciente, mas que depois se tornou negligente, que esse agricultor, apesar de ter semeado, ele não vai poder participar dos primeiros frutos da colheita. Isso é uma coisa muito séria, irmãos. Porque nós estamos falando de um agricultor que semeou e que não vai colher. E eu oro no meu coração, e eu clamo pela misericórdia do Senhor, para mim e para você também, que nós não estejamos nessa lista de semeadores que semeiam e não colhem. Não colhem por quê? Porque se desqualificam para a colheita. Que Deus tenha misericórdia de nós. Há um texto em Tiago, capítulo 5, versículo 7, que nos lembra essa situação, quando a palavra diz: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Uma das coisas que eu tenho notado, irmãos, é que o agricultor, ele tem de trabalhar duramente, e muitas vezes com sol, com chuva, com frio, e muitas vezes à noite e até pelas madrugadas. E a maior parte do trabalho do agricultor, vamos falar claramente, é um trabalho repetitivo. E é um trabalho que pode se tornar um trabalho chato. Mas o agricultor, ele sabe que ele tem que dar o melhor de si para obter uma boa colheita. O Senhor Jesus, ele nos chama para vários trabalhos na sua seara. Alguns desses trabalhos que o Senhor nos chama para fazer na sua seara são trabalhos difíceis. São trabalhos chatos. São trabalhos duríssimos. Difíceis. Vamos falar claramente, irmãos. É difícil ser luz do mundo
numa sociedade em trevas. Mas Jesus chama a mim e a você e diz: você é a luz do mundo. Ah, mas na minha casa é só treva. Você é a luz do mundo. No lugar que eu trabalho é só trevas. Você é a luz do mundo. O Senhor nos chama e diz: você deve ser exemplo dos fiéis. Na fé, na obediência, no trato, na santidade. É um trabalho difícil, irmãos. Eu estou me lembrando, porque o Senhor também nos chama para que nós sejamos exemplos para os nossos vizinhos, e de uma irmã que a sua vizinha sempre varria o lixo e colocava em frente à casa dessa irmã. E a palavra de Deus, quando ela abria a palavra de Deus, não tinha o número telefônico lá do serviço de fiscalização da prefeitura, nem tinha o número de telefone da delegacia de polícia. Quando esta irmã abria a palavra de Deus, a orientação da palavra de Deus era para que ela suportasse com alegria e acordasse de madrugada e orasse por aquela mulher. Ah, mas eu tenho sono muito pesado, então tem que pôr o despertador para chamar. Nós estamos falando de participar dos primeiros frutos. Nós estamos falando desse privilégio, dessa primazia, desse direito que exclui outros agricultores que plantaram e não vão colher. Não é fácil ser um crente na escola, nos nossos locais de trabalho, servir a um patrão ímpio, infiel, desonesto, grosso, mal educado, e servir a ele como quem está servindo a Deus. Independentemente das condições de trabalho e do salário percebido. O Senhor está nos chamando para ser esse agricultor que trabalha arduamente e que vai ter o direito a colher os primeiros frutos. Ser um pai cristão, uma mãe cristã, um marido cristão, uma esposa cristã. Vamos falar claramente, irmãos. O Senhor, Ele nos manda confortar os doentes, nos manda visitar os presos, nos manda ajudar os necessitados. A palavra de Deus diz: dá a quem te pede. É fácil? Para mim também não é fácil. O Espírito Santo está trabalhando para mudar algumas coisas da minha vida. Eu não cheguei lá ainda também. Aleluia. Mas o Espírito Santo
está nos ensinando, está nos moldando. Nós estamos sendo transformados. A palavra de Deus é a água que lava. A palavra de Deus transforma. Glória a Deus! Eu ainda preciso vencer algumas coisas. Eu gostava muito de fazer culto, por exemplo, na prisão, na cadeia. E tive assim alegrias. Uma certa vez eu fui jurado em um programa de novos cantores, numa igreja lá em São Paulo, até do pastor Jabes. E várias pessoas se apresentaram lá, e apresentou um cantor, vindo lá de São Bernardo do Campo, e aplaudiram o cantor. E o cantor falou: você não lembra de mim? Falei: não. Eu era preso lá na cadeia, em tal lugar, lá em Teodoro Sampaio, onde você ia fazer culto. E ele foi transferido para uma outra penitenciária, saiu e agora estava lá, era membro da igreja, ele aceitou Jesus, ele tinha um cabelão grandão assim. Irmãos, mas uma certa feita nós tínhamos uns dormitórios aqui, e o pastor Reinaldo, um pastor que trabalhou aqui conosco, ele ficou com dó de uma pessoa que chegou aqui e falou: olha, eu saí da cadeia hoje, não tenho para onde ir, e eu sou crente e tal, e Jesus me salvou, me libertou, deu o testemunho. E o pastor deixou ele ficar aí nessa acomodação. E, irmãos, depois nós descobrimos que tinha muita maconha debaixo do colchão. E agora, quem ia ter que mandar esse homem embora? Quem vocês acham que teve que mandar esse homem embora? E esse homem depois me telefonava, fazendo ameaças. E Jesus vem e diz: estive preso e você não foi me visitar. Estive nu e você não me vestiu. Estive com fome e você não me deu comida. Estive doente e você não me visitou. Nós estamos falando do convite do Senhor para que nós entremos em campo e comecemos o trabalho como ceifeiros. Olha, irmãos, existem muitas circunstâncias que não é fácil cumprir as nossas obrigações como servos e servas de Deus. E acima de tudo, essa é uma outra parte difícil. O agricultor, ele espera quase um ano para obter o seu salário. A maior parte dos senhores aqui, das senhoras, dos irmãos, das irmãs, são funcionários ou trabalham por conta, que todo dia, ou todo dia 5, o seu pagamento está lá na sua conta bancária. Agora, o agricultor, ele tem que esperar, trabalhar e esperar quase um ano para receber o seu salário. Quase um ano. Há culturas que demoram ainda mais. E às vezes, irmãos, nós fazemos a obra de Deus e não podemos ver o fruto do nosso trabalho. Outras vezes vemos o fruto do nosso trabalho, e essas ocasiões são ocasiões que nós ficamos, evidentemente, animados.
mas na maior parte, nós só receberemos a recompensa do nosso trabalho no dia de Cristo. Aleluia. E há, irmãos, uma grande quantidade de esforços que nós precisamos fazer em prol do reino de Deus e em benefício de irmãos e de irmãs. E que nós não podemos esperar nem sequer muito obrigado. Muito obrigado. Não podemos esperar, obrigado, irmão. Não podemos esperar um tapinha nas costas, nem uma palavra de muito obrigado. Mas naquele dia, você ouvirá do Senhor, o dono da seara, dizendo: muito bem, bom estás, servo bom e fiel. Entra para o gozo do teu Senhor. Agora, até lá, nós precisamos estar dispostos a trabalhar duro todos os dias e sermos pacientes até o retorno final. Agora tem uma coisa: haverá um dia que o Senhor vai nos recompensar ricamente e publicamente em tudo. Há uma expressão de Paulo em Gálatas capítulo 6, versículo 9, que ele diz: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Aqui, seja o tempo que for, a Bíblia chama de tempo próprio. Glória a Deus. Agora, a palavra nos diz que o lavrador tem a primazia. O lavrador que trabalhou arduamente, ele tem a primazia de participar dos primeiros frutos da colheita. Seja do tempo que for, ele terá a primazia de participar dos primeiros frutos da colheita. Nós temos falado sobre Isaque, quando ele estava na terra dos filisteus, em Gênesis capítulo 26, versículo 12. A Bíblia diz que Isaque formou lavoura naquela terra. Ele semeou, e no mesmo ano ele colheu a 100 por 1, porque o Senhor o abençoou. Qual foi a consequência? O homem enriqueceu, e a sua riqueza continuou a aumentar, até que ficou riquíssimo. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, enfatizar uma verdade espiritual que precisa ser apropriada por todos nós, que precisa ser trazida para o nosso patrimônio de fé, que precisa ser retida em nosso espírito. E qual é essa verdade? Essa verdade está em Gálatas capítulo 3, versículo 29, com todas as letras, que diz: e se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Os laços da promessa, os laços da fé, são laços mais fortes do que os laços sanguíneos. E todos que são da fé são destinatários das promessas que Deus fez a Abraão. Se você está na família de Cristo, não importa quanto tempo você esteja na família de Cristo,
você está numa lista muito importante, que eu achei por bem chamar de lista dos famosos herdeiros de Abraão. E na família de Cristo não há distinção entre judeus, não judeus, escravos, livres, homens, mulheres, como já disse hoje, aqueles que chegaram há muito tempo, ou aqueles que chegaram agora. Nesta lista da família de Cristo, não há distinção entre as pessoas. Não há acepção de pessoas. Todos são herdeiros em Cristo. No capítulo 3, voltando a alguns versículos, versículo 16, fala sobre essa nossa posição. Não é uma genealogia conforme a carne e o sangue, mas é uma genealogia espiritual. E a Bíblia diz, ora, a Abraão e a seu descendente. Vejam bem, não é plural. A seu descendente foram feitas as promessas, não diz, e a seus descendentes, como falando de muitos, mas como de um só, e a seu descendente, que é Cristo. Se você está na família de Cristo, definitivamente, você está nesta lista dos famosos herdeiros de Abraão, assim como Isaac. Isaac, ele não estava na terra da promessa. Ele não estava na terra que manava leite e mel. Ele estava na terra dos filisteus. Só que tinha uma coisa, ele era herdeiro da promessa, da aliança que Deus havia feito com Abraão. E quando uma pessoa tem a bênção da promessa de Deus, não importam as condições, não importa o lugar onde ela está, se o tempo é bom ou se o tempo é ruim, se os ventos são favoráveis ou se os ventos são contrários, se ela tem apoio ou se ela é perseguida, se ela está na lista dos herdeiros de Abraão, a mão de Deus está sobre essa pessoa para protegê-la, para abençoá-la, para prosperá-la em todas as coisas. Agora, irmãos, Isaac, ele foi bem sucedido, mesmo estando na terra dos filisteus. De cada semente que ele plantou, ele colheu 100 vezes mais. O normal era que com uma boa semente, digamos, sementes selecionadas, e com um bom tempo de sol, uma boa irrigação, ou um bom tempo de chuva, o normal seria que ele colhesse 40 vezes mais. Já estamos falando em alta produtividade. Tem a nossa Bela aqui, que é engenheira agrícola, pode falar muito melhor do que eu. Ela que devia estar pregando aqui sobre colheita. Porém, a Bíblia diz, irmãos, que Isaac plantou e ele colheu mais do que o dobro. Mesmo enfrentando problemas, como nós sabemos, falta d'água, porque os filisteus, com inveja de Isaac, com inveja da prosperidade de Isaac, eles encheram todos os poços que Abraão, seu pai, cavara e deixara naquela terra. Eles encheram com terras e com pedras. A Bíblia diz que todos os poços foram inutilizados, porque todos os poços foram entulhados.
É que da outra vez eu falei atulhados. E qual foi o segredo de Isaac para fazer essa grande colheita, irmãos? Afinal, a Bíblia diz que ele atingiu a meta máxima, que é 100 por 1. Qual foi o segredo para ele alcançar a produtividade de 100 por 1? Estando em uma terra que não era a terra da promessa, estando em um lugar onde ele era perseguido pelas pessoas daquele lugar. Qual foi o segredo para essa grande colheita? Na verdade, os segredos, porque foram dois. O primeiro foi porque ele plantou naquela terra, porque sem semeadura não há colheita. E o segundo segredo para alcançar aquela produtividade máxima foi porque o Senhor o abençoava. Como as coisas de Deus são simples. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 10 e versículo 22. A bênção do Senhor, Deus traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. Não será alguém que vai indicar, o famoso QI, quem indica. Não será um MBA, um doutorado, ou uma especialização aprofundada. A bênção do Senhor tem que ser buscada com toda intensidade, porque a bênção do Senhor traz prosperidade e nenhum esforço pode substituí-la. Só que na continuação de Gênesis capítulo 26, no versículo 16, diz que o rei dos filisteus, sabendo que o Senhor era com Isaque, ele temeu Isaque. Ele não ousou fazer mal a Isaque, mas ele pediu que Isaque deixasse aquela região, deixasse aquelas terras, porque ele estava nos donos da terra. Então Abimeleque pediu a Isaque: sai de nossa terra, pois já és poderoso demais para nós. Então Isaque mudou-se de lá e acampou no vale de Gerá, e ali se estabeleceu. Há uma particularidade aqui, irmãos, sobre o comportamento de Isaque, quando o rei lhe pediu: sai da nossa terra. O que fez Isaque? Ele fez um fincapé? Será que ele disse: daqui eu não saio, daqui ninguém me tira? Não. Será que Isaque fez algum tipo de campanha, de jejum e oração, para não sair daquela terra? Será que Isaque entrou em algum tipo de tristeza ou de depressão? Também não. Isaque sabia que a sua prosperidade não era pela qualidade da terra, não era pela fertilidade do solo, não era por causa do clima daquela região. Isaque sabia que onde ele plantasse as suas sementes, o Senhor o abençoaria. E ele teria a produtividade máxima. Aleluia. A promessa de Deus é para todos aqueles e aquelas que estiverem na direção do Senhor. E a promessa diz que haverá prosperidade em tudo o que fizer. Salmo 1, versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. E o que fez Isaque, irmãos, diante dessa situação?
Porque além de toda a perseguição dos judeus que entulhavam os seus poços, o próprio rei falou: vai embora daqui. Você não pode ficar mais aqui nas nossas terras. Nós podemos ler a partir do versículo 27 de Gênesis. 26, versículo 17 de Gênesis. Então Isaque mudou-se de lá e acampou no vale de Gerar e ali se estabeleceu. Isaque reabriu os poços cavados no tempo de seu pai Abraão, os quais os filisteus fecharam depois que Abraão morreu. Deu-lhes os mesmos nomes que seu pai lhes tinha dado. Os servos de Isaque cavaram no vale e descobriram um veio d'água, mas os pastores de Gerá discutiram com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. Por isso Isaque deu ao poço o nome de Ezeque, porque discutiram por causa dele. Então seus servos cavaram outro poço, mas eles também discutiram por causa dele, por isso o chamou Sitna. Isaque mudou-se dali e cavou outro poço, e ninguém discutiu por causa dele. Deu-lhe o nome de Reobote, dizendo: agora o Senhor nos abriu espaço e prosperaremos na terra. Dali Isaque foi para Berseba. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e disse: eu sou Deus de seu pai Abraão, não temas, porque estou com você. Eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes por amor ao meu servo Abraão. Versículo 25. Isaque construiu nesse lugar um altar e invocou o nome do Senhor. Ali armou o acampamento e os seus servos cavaram outro poço. Nós podemos tirar daqui grandes lições, mas vamos ficar em apenas uma delas, em apenas uma lição. Não vale a pena ficar brigando por causa de água. Não vale a pena ficar brigando por causa de um poço que foi entulhado, de uma oportunidade que alguém puxou a escada ou puxou o tapete. E o que fazer? Cave outro poço. Vale a pena cavar um novo poço. E cada um de nós tem que cavar o seu próprio poço. Você não pode ficar bebendo em poços alheios. Você tem que ter o seu próprio poço. Você tem que fazer as suas próprias orações. Você tem que ter a sua própria experiência com Deus. Você tem que fazer os seus próprios jejuns. Você tem que ter a sua própria experiência com o Espírito Santo. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 5, versículo 15: beba das águas da sua cisterna, das águas que brotam do seu próprio poço. Deus tem muito para as nossas vidas, irmãos. E Ele está esperando que nós cavemos os nossos próprios poços. Deus está esperando que nós não fiquemos encrencados, arengando, disputando com aqueles que querem tomar os poços que nós abrimos. Ele tem muito mais para as nossas vidas. E o que Deus tem supera as nossas expectativas. Em João capítulo 7, versículo 38, Jesus disse: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. Se você perdeu um poço que você cavou com muito esforço, você cavou esse poço com muito esforço, e esse poço que você cavou e perdeu, pode ser uma posição profissional, pode ser uma posição econômica, algo conquistado com muito esforço, com muita dedicação, com muito sacrifício pessoal,
com muito investimento, mas que foi perdido. A palavra do Espírito Santo para você nesta noite é: cave um novo poço. Não pare de cavar. Há uma nova fonte da parte de Deus. Onde você for e cavar o seu poço, Deus fará fluir. Ah, mas é um deserto. Ele diz: eu colocarei uma fonte no deserto. Aleluia. Agora, não fique brigando por posições antigas. Não fique brigando por poços que foram atolhados. E também não queira beber a água de poços entulhados, porque essas águas estão contaminadas. Assim como também não beba as águas amargosas de disputas, de contendas. Houve contenda, houve. Isaac falou: eu largo esse poço com toda a contenda e vou cavar um novo poço. Aleluia. Assim como também não beba as águas que lhe serão oferecidas pelo diabo, que são as águas das facilidades, as águas da corrupção, as águas do fácil. Deus tem as águas da prosperidade para a sua vida. As promessas de Deus para as nossas vidas, elas são muitas. Elas ultrapassam as nossas expectativas. E as águas da prosperidade de Deus são águas límpidas, são águas cristalinas. O Salmo 46 diz que há um rio que sai do trono de Deus e alegra a cidade de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Aleluia. É claro, irmãos, que fazer isso é um processo, porque não é fácil abandonar algo que foi feito com muito carinho, com muita dedicação, com muito esforço, e ter que enfrentar o novo, e ter que enfrentar o desconhecido. Cavar novos poços é algo trabalhoso, é algo difícil. Mas o que o Espírito Santo está nos dizendo nesta noite é para que nós não fiquemos apegados com lugares e posições antigas, e que cavemos novos poços, porque cavar novos poços é recompensador. E vai chegar o momento que você vai beber as águas límpidas desse novo poço, dessa nova fonte, e vai alegrar-se, e vai refrescar-se na presença de Deus. Eu formulei aqui algumas perguntas, que não são perguntas propriamente minhas, mas do Espírito Santo. A primeira pergunta é: qual tem sido a sua atitude quando você se encontra perseguido como Isaac? A segunda pergunta é: qual tem sido a sua atitude quando você realiza, ou faz, ou constrói algo, e o inimigo vem logo atrás, desfazendo tudo o que você fez, entulhando as suas fontes, anulando o resultado do seu trabalho, denegrindo o seu bom nome, destruindo a sua reputação? Qual tem sido a sua atitude? A terceira: qual tem sido a sua atitude quando você está em um lugar
e não é mais querido naquele lugar. Ou seja, as pessoas não querem que você fique mais naquele lugar. Olha, meus amados irmãos, o lavrador que trabalha arduamente, o lavrador que tem confiança de que o autor da vida fará germinar a sua semente, esse lavrador, ele vai participar, ele tem a primazia para colher os primeiros frutos. Esses primeiros frutos estarão protegidos. Anjos de Deus guardam esses primeiros frutos, para que ninguém coloque as mãos nesses primeiros frutos, a não ser esse lavrador que goza da primazia. Agora, um outro detalhe a respeito de Isaque, e essa é uma constatação, porque o rei dos filisteus, a Bíblia diz que ele temeu a presença de Isaque ali naquelas terras. E muitos crentes estão com medo das ameaças satânicas. Diante do trabalho de Satanás, entra em neuroses psicológicas e neuroses também espirituais, e ficam como que paralisados na sua vida pessoal e na sua vida espiritual. Eu já estou terminando esta mensagem, mas o que o Espírito Santo está dizendo para você nesta noite também, é para que você, além de não ficar apegado àquelas fontes que foram entulhadas, você tenha a convicção de que você não perdeu a promessa. Mesmo que as suas fontes tenham sido entulhadas, você continua filho da promessa, herdeiro da promessa, destinatário da promessa. E o mais importante, Deus te dá capacidade, Deus te dá sabedoria, Deus te dá inteligência para que você abra novos poços. Aleluia! Que serão fontes que jorrarão água, fontes sustentáveis para a sua vida. Eu quero pedir que todos se coloquem de pé, por favor. Aleluia. Há uma aliança, irmãos. Essa aliança não pode ser anulada. Essa aliança não pode ser impedida. Essa aliança não pode ser paralisada. Nem todas as forças do inferno, mesmo que Satanás faça uma coalizão de demônios, ele não pode impedir que esse pacto, que essa aliança, que essa promessa seja realizada, porque ela tem a marca do sangue de Cristo e nós somos partes nessa nova aliança. A cruz de Cristo foi o meio para que nós possamos ter vitória. Aleluia. Bendito seja o Senhor. E o Senhor nos tem dado armas poderosas. Essas armas, elas são o nome de Jesus. Para você enfrentar as lutas, você tem o nome de Jesus. Você tem o poder do Espírito Santo. Você tem o poder do sangue de Jesus. Você tem a oração, você tem o jejum, você tem a fé, você tem a prudência, você tem a paciência, você tem a mansidão, domínio próprio, paz, bondade, amor. Aleluia. São armas espirituais que estão no nosso arsenal espiritual para avançar e conquistar tudo o que é direito dos filhos da promessa, dos filhos da aliança. Agora,
Se você está em algum tipo de improdutividade, você precisa fazer um check-up espiritual, porque as promessas existem. As promessas estão pronunciadas. As promessas são firmes. As promessas não falham. A Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 20: pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. Por isso, por meio dele, o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Agora, irmãos, há um espírito que está infundindo medo nos crentes. É um espírito que tem atingido muitos crentes. Eu até fui verificar do ponto de vista médico qual é o nome desse medo de Satanás. Os irmãos depois poderão verificar. É satanofobia. Crentes estão atingidos por esse tipo de medo e ficam paralisados e ficam estagnados, assim como também igrejas estagnadas e emperradas, como se estivessem atoladas no charco de lodo deste mundo. Aleluia. Nós estamos falando de um espírito que tem atingido muitos irmãos, que são chantageados, que são ameaçados e que minimizam o poder da aliança, o poder do nome de Jesus e o poder do sangue de Jesus. Eu quero terminar dizendo para você: não fique paralisado, inoperante, acanhado, com medo diante das investidas do diabo. A palavra do Senhor em Isaías, capítulo 59, versículo 19, diz assim: vindo o inimigo como uma corrente de águas, como uma inundação, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Por favor, ore comigo e faça a sua própria oração. Senhor, nós temos recebido a tua palavra, composta de muitas promessas, que foram, Senhor, delineadas nesta noite pelo Espírito da profecia, entregues aos santos e santas em Cristo Jesus, como patrimônio espiritual, para que passem a compor o arsenal de armas, aumentando a fé naquilo que o Senhor é capaz de fazer pelos teus servos e pelas tuas servas. Ó Senhor, desta guerra maravilhosa que se trava aqui na terra, da luz contra as trevas, do bem contra o mal, nós estamos colocados como soldados e estamos avançando para ganhar posições que estão irregularmente ocupadas pelos inimigos e por seus representantes e agentes. Mas o teu povo está marchando. Nós já ouvimos a voz do teu comando: diga ao meu povo que marche, diga ao meu povo que marche, diga ao meu povo que marche. Nós já ouvimos a voz do teu comando e nós estamos marchando sobre essas posições, porque são posições estratégicas para a conquista de almas. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Nesta noite nós estamos pedindo, Senhor, que cada pessoa aqui presente, ou cada pessoa que está unida conosco pela internet, receba, Senhor, este toque rejuvenescedor,
revigorador. Que as suas forças sejam renovadas. Que passe a correr sem se cansar. Que passe a voar com asas como que de águias. Oh, aleluia. Pela fé em Ti, nós entramos nesta dimensão sobrenatural. Entramos nesta dimensão de poder. Oh, aleluia, 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 aleluia.